Graças a Deus pela vida dos irmãos. E eu confesso que esta noite é uma noite que eu estou aqui com muito temor, juntamente aqui com os irmãos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um. Porque foram, como eu disse, atenderam muito rapidamente ao nosso convite, ao nosso chamado. Obrigado, pronto, hoje. Atenderam assim de forma muito rápida, né? Graças a Deus pela vida dos nossos líderes, nossos cooperadores, todas as pessoas que nos ajudam nesse ministério. Podem faltar um ou outro, mas a grande maioria está aqui, graças a Deus por isso. E o motivo disso, irmãos, é que aquilo que o Senhor ele vem trazendo aos nossos corações nesses dias, e eu tenho muito temor em falar essas coisas para os irmãos, tá? Eu me lembro que mais ou menos em 2014, no final, era no mês de setembro de 2014, nós tivemos aqui na igreja, naquela época era uma vigília, era outubro de 2014. Nós tivemos uma vigília aqui na igreja, não sei se alguém estava aqui, Diana estava. E eu me lembro que estava aqui o irmão Jorge, a irmã Denise, eles estavam aqui na época, né? E naqueles dias, naquela noite em especial, nós estávamos orando. Por que eu me lembro dessa data? Eu não lembro exatamente da data, mas do período. É porque era segundo turno das eleições presidenciais em 2014. Foram aquelas eleições que o segundo turno foi disputado por Aécio e Dilma. E naquela noite, Deus nos deu uma palavra. Nós estávamos aqui ministrando, na hora do louvor, e o Senhor nos deu uma palavra. E eu me lembro que quando terminou aquela reunião, eu lembro do irmão Jorge falar assim: para nós aqui ficou claro como vai ser. E não por mim, mas pelo Senhor, que teve misericórdia de nós e fez cumprir a sua palavra. Fez cumprir a sua palavra. Irmãos, e quando eu falo sobre temor, é porque eu nunca me julguei, apesar de que nós entendemos que quando nós estamos aqui, na autoridade do Senhor, o Senhor nos usa profeticamente, no ambiente profético, no ambiente de adoração profética. O Senhor, Ele nos usa, Ele ministra, Ele fala, e nós cremos nisso. Mas eu nunca me julguei sendo alguém que pudesse ter uma palavra profética, mas eu entendo que o Senhor Deus é um Deus que Ele dialoga, Ele fala conosco. Há um tempo atrás, eu confesso a você que eu pensava que para que eu pudesse ouvir uma palavra de Deus, eu teria que, digamos assim, não que essas coisas não sejam necessárias, entenda bem o que eu quero dizer, mas eu pensava que eu ia ter que jejuar muito, orar muito, ficar muito tempo no monte, fazer tudo, assim, sabe, passar uns 40 dias jejuando, só na água. E houveram momentos que eu busquei ao Senhor dessa maneira, não uns 40 dias, confesso que eu nunca fiz, mas quem sabe um dia o Senhor me dê graça de fazer. Mas houveram momentos que nós estivemos assim diante de Deus e o Senhor nos respondeu. Mas, irmãos, quando é num momento inesperado, e que você está orando, e que você está buscando ao Senhor, mas é um momento inesperado, onde Deus libera uma palavra para as nossas vidas, libera uma palavra para você, sem que você, digamos assim, se achasse, porque algumas dessas coisas têm muito a ver conosco, eu não sei se você sabe, porque Deus, Ele é como a palavra do Senhor nos diz, né? O Senhor olha e procura um homem que se coloque na brecha, alguém que esteja ali, Ele vai liberar,
dentro dessa sensibilidade do coração dessa pessoa. Então, irmãos, assim, eu na semana passada, se não me engano, foi na sexta-feira de manhã cedo, Deus me deu uma palavra. Eu fiquei quieto, porque eu pedi ao Senhor assim, que Ele pudesse confirmar aquilo, e Ele me deu uma palavra assim, muito séria, para aquilo que nós precisamos orar, para a gente voltar a buscar. Eu escrevi, porque era de madrugada, e eu acordei para orar. Na cama mesmo, ajoelhei e acordei ali para orar. Só que quando eu tentei orar, o Senhor começou a falar comigo. E a gente tem que ter essa sensibilidade de se calar. Porque, como eu falei muitas vezes aqui, a gente pensa na oração, porque tem uma diferença, né, entre esse momento de comunhão com o Senhor e Deus. Intercessão é uma questão à parte. Vamos interceder quando nós vamos pegar a causa de alguém e vamos batalhar por aquela pessoa. Isso é intercessão. Mas a oração, a sua comunhão com Deus tem que ser algo, tem que ser uma coisa, digamos assim, recíproca. Você tem que aprender a falar, mas também ouvir Deus. Orar não é apenas apresentar súplicas ao Senhor. E naquele momento que eu estava ali, Deus começou a falar muito sério. E eu fiquei assim, no primeiro momento, eu nem pensei em escrever alguma coisa, mas aquela palavra começou a se repetir em alguns pontos, e eu percebi que eu não ia dar conta de me lembrar de tudo. E eu confesso a vocês que daquilo que o Senhor me falou, Ele me deu uma palavra direta, certo? Essa aqui, na verdade, hoje à noite, não vai ser uma ministração como nós estamos acostumados. Abra aí, primeira coisa, segunda. Eu sou bem didático, eu faço sempre assim, não vai ser. Porque eu vou apenas ler aquilo que o Senhor me falou naquele dia. E assim, naquele momento, irmãos, quando eu vi que não dava conta, e eu tive muito temor. Porque o homem mais corajoso, eu sei que tem muita gente que brinca com isso por aí, mas o homem mais corajoso, para mim, é aquele que tem coragem de se levantar e dizer, assim diz o Senhor. Tem que ter muita coragem. Em alguns momentos eu confesso que eu posso ter suprimido algo e não deixo de falhar por isso, porque eu resumi o máximo daquilo que estava sendo, o Senhor estava me falando naquela noite, dada a seriedade dessa palavra. E o temor que eu fiquei foi, meu Deus, isso aqui. E até eu comecei a questionar porque Deus estaria falando comigo. Falei, Senhor, mas se fosse com um cara desses conhecidos aí da internet, seria tão fácil de divulgar isso. E eu pedi ao Senhor que me confirmasse, através de algumas pessoas, se eu devia passar aquilo adiante ou ficar. E porque houveram momentos, irmãos, que o Senhor falou algumas coisas comigo e Ele não me falou para passar para ninguém. Você está entendendo? Ele não falou para passar para ninguém. Um exemplo, em 2008, eu estava em Vitória da Conquista, era um período que eu estava orando ali, buscando o Senhor uma direção, e uma noite eu acordei cedo, sabe? Eu acordei, eu tive um sonho. Eu não lembro se foi um sonho, a visão, porque quando você tem uma experiência como essa, você fica meio assim sem entender se você estava sonhando, então foi isso que aconteceu. E eu vi, teve algumas coisas que não dá para falar, mas naquele momento eu vi uma taça que estava se derramando sobre a América do Norte. Ela era derramada e da América do Norte ela se espalhava pelas outras nações. E
quando eu entendi mais ou menos que Deus estava para fazer alguma coisa que seria espalhada, e quando fala de taça derramada, fala de juízo, e alguma coisa que estaria se espalhando pelas nações, pois logo se seguiu a crise econômica que atingiu primeiro os Estados Unidos, pegou a Europa e saiu pegando o mundo todo. Na verdade, o Brasil foi um dos países menos atingidos, inclusive por mais que possam falar do presidente da época, seja bom, seja ruim, ele foi inteligente o suficiente, Deus pôde usá-lo para pegar, digamos assim, nadar na crista da onda e fazer com que, enquanto o mundo estava, digamos assim, quebrando, né, financeiramente, o Brasil avançou. Deus teve misericórdia de nós naquela época. Então, mas quando o Senhor me falou, eu me lembro que eu compartilhei essa palavra com Josué Novaes, seu amigo Jó, o pastor Josué, e eu questionei a mesma coisa para ele naquela época. Ele falou: olha, às vezes Deus está falando com você, Ele falou com você, é que talvez realmente não é para falar para ninguém, porque Ele compartilha o coração dele com aquele que está perto dele, só isso. O Senhor falou contigo, você estava perto, Ele te mostrou, vai acontecer isso. E hoje eu consigo entender o porquê dele ter mostrado aquilo naquele momento. E eu posso falar isso para você aqui, porque se ele estivesse aqui, ele poderia testemunhar que quando o Senhor me mostrou, nada daquilo tinha acontecido. Então, foi desta forma. Desta vez eu pedi ao Senhor: Senhor, fala comigo, me mostra. Eu vou dar uma aqui de Gideão, que se o Senhor não confirmar que eu devo passar isso aqui adiante, eu não vou falar com ninguém, eu vou ficar quieto, eu vou entender que isso aqui não deve ser passado. O Senhor falou comigo como falou da outra vez, eu tenho que ficar quieto e acabou. Aí, algumas pessoas, eu falei primeiro com o Flávio, eu falei assim: olha, Deus me falou uma coisa. Ele falou: o que ele falou? E eu contei para ela, falou assim: olha, isso aqui tem que ser passado. Conversa com o Jó aí, você tem tanta amizade com ele. E eu liguei para ele e falou: velho, é o seguinte, ora, eu não fiz ainda, né? Tenho que fazer isso amanhã, porque foi no início de semana que nós conversamos. Nós conversamos domingo à noite, depois do culto. Eu já estava assim com o coração muito cheio. Muitas vezes ele está aqui, ele está quieto, mas graças a Deus, ele tem que dar tranquilidade, porque por isso que muitas vezes eu estou aqui e falo: irmãos, ora por aí, porque muitas vezes o peso dessas ministrações é algo muito forte. E aí nós conversamos naquela noite 2 horas de conversa. E aí ele falou: olha, você grava um vídeo, resume e grava um vídeo falando sobre isso, que eu vou passar para algumas pessoas, isso é importante. Aí já foi o segundo que eu precisava. E quando foi essa semana, eu estava vindo numa caminhada, eu, Luquinhas e Esther, eu encontrei o pastor Abinovaldo, e ele começou a falar comigo. Eu falei sobre a necessidade da igreja voltar para o ambiente de oração. E ele começou a falar comigo de um sonho que ele teve. E no sonho ele não me contou tudo. Ele falou: Deus me mostrou um sonho. E ele falou assim: era como se estivesse acontecendo aqui algo como uma guerra civil, e eu vi uma serpente muito grande se levantando. E a gente tinha que guerrear contra aquilo, e ela não queria se deixar vencer. Por isso que nós tínhamos que nos levantar e guerrear contra aquilo lá. E aí, quando ele contou aquilo, eu falei: pastor, essa semana Deus me falou algo. Mas eu escrevia, então eu peguei e mandei para ele a palavra. Estava escrito, eu tinha mandado para Josué, que no caso Josué, como eu escrevi, eu mandei para ele. E foi interessante, irmãos, porque assim, Deus falou comigo muito sério naquela noite, aliás, naquela madrugada. Aí depois eu terminei aquele período e eu dormi. Normal, você ora aí e dorme na madrugada. Não sei se alguém aqui faz isso, mas orou e dormiu. Só que em seguida eu tive um sonho. Seguido daquilo que completou
aquela palavra naquela noite. Então eu quero abrir com você um texto da palavra de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Eu mesmo quero colocar, assim, para a gente não se julgar como sendo um grande profeta, colocar sobre nós mesmo o peso disso tudo, você vai entender. Nós vamos ler alguns textos aqui. Eu quero falar rapidamente sobre o que é a profecia do Novo Testamento e nós vamos entrar nessa palavra aqui. Eu vou ler o que o Senhor falou, vou falar sobre o sonho, passar tudo para os irmãos. Deuteronômio capítulo 18, nós vamos ler do verso 18 ao 22. Levantarei do meio dos seus irmãos, um profeta, como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Uma boa pergunta. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Olha que coisa, Por isso, quando a gente sabe de algo assim, quando a gente entende a intensidade de um texto como esse aqui, a gente teme, irmãos, em falar qualquer coisa, em proclamar uma palavra, dizer assim diz o Senhor, não é verdade? Não é que a gente chega assim diante de Deus e fala assim diz o Senhor, sendo que, como eu disse, tem muitas pessoas que muitas vezes podem até brincar com isso, mas nós entendemos que isso é muito sério, muito sério. Aí eu quero ver com você uma outra coisa. Isso aqui é no Antigo Testamento, mas eu quero ver com você outra coisa, né? Que o texto da palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 3. Aqui agora eu quero passar com você sobre o perfil profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando nós vamos falar sobre profecia no Antigo Testamento, como é que acontecia? Você vai ver no início dos livros dos profetas, basicamente está assim: profeta tal, filho de tal pessoa, neto de fulano e tal. Mas por que é importante isso? Porque no Antigo Testamento, o profeta ele deveria ser comprovadamente da nação de Israel. Ele deveria ser um profeta dali daquela nação. E a sua linhagem deveria ser comprovada para que a sua palavra fosse tida como verdadeira. Ninguém daria ouvidos a uma palavra de um profeta se ele viesse de uma linhagem duvidosa. Então ele deveria, digamos assim, é como se o profeta no Antigo Testamento tinha que ter uma carteirinha. Sabe? O cara fala: eu sou profeta. Então assim, você vai ver, isso é quase que um perfil na grande maioria dos livros dos profetas do Antigo Testamento. Seja naqueles maiores, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações e Daniel, ou nos 12 que se seguem dali. Agora, no Novo Testamento é interessante que a profecia, ela é dada também como um dom. Alguém pode profetizar em nome do Senhor num momento específico, e essa pessoa profetizar. É claro que
nós podemos pensar também em pessoas que tiveram visões proféticas, mesmo visões proféticas, né, no plural, mesmo no Novo Testamento. Um bom exemplo disso é o próprio João, apóstolo, que teve a visão do Apocalipse. Teve também o Pedro, né, Paulo, aliás, o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, só que ele não é permitido que ele escreva. Em 2 Coríntios capítulo 12 fala que ele viu coisas que ao homem não é permitido dizer. Então ele teve uma visão e o Senhor não permitiu. Mesmo dentro da visão do Apocalipse, algumas coisas não foram permitidas. Ué, o que você está falando, pastor? Está lá na Bíblia. É só você ler o Apocalipse. Não fala que, olha só, a Bíblia fala que houve as trombetas, na verdade eram os 7 chofares. Entre uma coisa e outra, tem um momento que 7 trovões eles estrondam, né? Houve o som de 7 trovões, mas o Senhor chega para eles: sela, não escreva. Então a gente sabe das trombetas, a gente sabe das taças. As taças que em algumas traduções bíblicas é chamado de flagelos, flagelo é taça, uma taça de ouro. Mas os trovões, não foi permitido que ele escrevesse os trovões. Então, assim, dentro do perfil do Novo Testamento, não entende-se apenas que a linhagem profética seria importante, mas a mensagem passada. Porque quando sai agora do ambiente de Israel, não tinha agora como eu, qualquer pessoa aqui, provar que era da nação de Israel, que estaria falando em nome do Senhor, né? Porque era da nação, neto de não sei quem, filho de não sei quem. Não tem como fazer isso. Então a palavra vem para nós, a palavra profética vem para nós nesse tempo, dentro desses termos. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aleluia. Então vem para edificar, encorajar e consolar. Essa palavra encorajamento é também chamada de exortar, exortação. Porque às vezes nós pensamos em exortar como sendo apenas aquele negócio de você, digamos assim, brigar com a pessoa, né? A palavra de exortação, mas a gente não entende que muitas vezes uma palavra de exortação é para nos encorajar, é para pegar você, sabe, e falar assim: você não é assim, levanta e vai, sai desse negócio, sai disso, levanta desse negócio aí, sai dessa situação que você está vivendo e vai. Então, seja homem. Isso nunca sairá do teu coração. É isso que eu te digo, não sei. Mas assim, a questão então é que a exortação vem para isso. Exortar é colocar no lugar correto. O encorajamento ele vem para isso. Vai, se levante. Então, edificação, encorajamento ou exortação e consolação. E é muito importante a gente ouvir sobre isso. Que vira em volta, eu escuto pessoas que dizem: ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. E o que nós temos visto nesses dias é que a palavra do Senhor, a palavra profética cai em descrédito. Porque tantas pessoas falam, entre aspas, em nome de Deus, sendo que o Senhor mandou ele falar. Você sabe qual é um dos maiores problemas que nós enfrentamos nesses dias, esses dias aí de pandemia? São a quantidade de informações, de notícias, de tanta coisa que sai. Você recebe um vídeo como se fosse a última coisa, um cara mandando você, não que você não deva fazer, o cara manda você tomar. Olha, eu nunca recebi um vídeo assim, tá? Estou dando um exemplo. O cara manda você tomar 1 litro de azeite por dia. O cara manda você tomar, sei lá, mel com limão e vai ficar bom do coronavírus.
Covid-19. Então, assim, esse tanto de informações, e ela junta com isso, aí quando vem uma informação que é verídica, ninguém acredita. Ninguém acredita. Esses dias eu peguei e coloquei algumas coisas lá no grupo da igreja. Aí quando foi hoje, eu coloquei um vídeo e travei. Tem tanta mensagem que entra e ninguém olha mais o grupo. Eu falei, pô, vai ficar travado, vai ficar de cara. Vou botar minha mensagem lá e deixar o grupo travado. Porque quando chegar uma mensagem, todo mundo vai saber. Olha lá que é alguma coisa. É tanto bom dia, é tanto olá, é tanta coisa que ninguém olha mais. Então, assim, o grande problema, então, da palavra profética nesses dias não é que Deus não fala. Existem pessoas que chegam para mim e falam assim: você acredita que Deus usa pessoas? Eu fico assim. Porque Deus já usou pessoas para falar comigo. Deus já liberou sobre a minha vida tantas palavras. Eu vou dizer que eu não acredito? O que eu vou falar? Com aquilo que Deus me falou e que aconteceu. Um outro dia eu estava com uma pessoa em casa e ele falou: você acredita em profecia? É um servo de Deus, uma pessoa sincera, mas está com essa dificuldade, porque, sabe, já houve tanta gente falando que não foi do Senhor, dizendo assim, diz o Senhor que trouxe descrédito. E aí quando eu falei, cara, eu falei assim: olha, Deus já nos falou muitas coisas. Irmãos, quantas coisas o Senhor nos falou. Aleluia. E eu digo para você, o fato de nós estarmos aqui, eu estar aqui, a nossa família estar aqui nessa cidade, é confirmação da minha palavra. Porque, irmãos, de outra forma, nós temos que pensar assim, que se eu não for direcionado por Deus, se eu não for direcionado pelo Senhor, então, meu irmão, eu tenho que pensar quem está direcionando a minha vida. O problema é que tem muitas vozes falando nesses dias. E quando o Senhor Deus fala, a gente, talvez por falha nossa, não deixe de ser, nós não conseguimos identificar a voz do Senhor. Entenda uma coisa nessa noite, está sendo transmitida, ela que está, eu estarei transmitindo. Você que está me assistindo também, tem gente que está em casa. Entenda uma coisa nessa noite. É necessário voltar a identificar a voz de Deus. Amém. Nós temos que conhecer a voz do Senhor. Eu quero dizer a vocês que estão aqui, queridos, para você que está acompanhando hoje, nós estamos aqui com a maioria da nossa liderança, queridos. Vocês foram escolhidos. Tem um momento que Jesus chega para os discípulos e fala: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Vocês foram escolhidos. Escolhidos não por mim, para dar frutos que permaneçam. O Senhor diz na sua palavra. Vocês não foram, não fui eu, vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para que possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Então esse é um chamado nosso. Por isso que eu entendo que se Deus falou uma coisa para mim, certo? Se Deus falou uma coisa para mim, as primeiras pessoas que vão saber, tem gente agora que está ouvindo no YouTube, mas vai que nós trazemos essa ministração para depois, são vocês que estão nos acompanhando, porque esse encargo, ele deve ser compartilhado. Então, irmãos, é com muito temor como a gente tem ministração. Foi por isso que nós vamos encerrar esse momento, selando também com a ministração da ceia, para que possamos entender como ato diante de Deus. Hoje à tarde, quando o Flávio preparava a ceia, eu me lembrei do Senhor. Nós temos que sempre nos lembrar dele, porque ele chegou para os discípulos. Porque eu não sei se os irmãos sabem, nós ceamos no mês de maio, se não me engano foi no final de abril, a gente não ceou até. E aí o Senhor, quando ele estava ceando com os seus discípulos, naquele último momento, ele disse: eu não vou provar do fruto da vide, aliás, eu não vou provar do vinho até que eu volte no reino, até que eu volte para cear com vocês. Ele não vai cear. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro, isso acontecer
acontece num ambiente celestial, mas ele só vai ser novamente quando o reino for implantado. Tenho dito a vocês, falamos domingo sobre isso, o rei voltará para reinar. O rei vai voltar para reinar. Quer você queira ou não, o rei, ele voltará para reinar. Porque o rei tem um rei. E esse rei, ele está ansioso para tomar desse vinho novamente. Ceiar novamente. Você está entendendo? Virar o tempo. Então assim, quando eu estava preparando, eu me senti ansioso de estar aqui com os irmãos. E olha como há uma representação profética aqui daqueles que foram escolhidos para estar diante dele, para ceiar com ele. E o outro dia nós vamos falar mais sobre isso, porque muitas pessoas elas entrarão nos céus, mas não reinarão com ele. Então, porque ser salvo é diferente de reinar. Então eu já entendo uma coisa aqui nessa noite, que é uma ministração profética. O que é necessário para reinar? Porque existem pessoas que serão salvas. Irmãos, só existe um caminho para reinar: é a renúncia. Quando renunciamos a nossa vida, a nossa vontade pelo Senhor, cumprindo o chamado de Deus e frutificando nele, esse é o caminho do reino. Porque agora entra aquilo que a palavra diz, que eu começo a considerar o outro mais importante do que eu. De vez em quando nós, num período como esse de São João, nós encontramos aí pessoas, que fazendo uso da brecha da cultura, não vamos fazer uma arraiá aqui de Jesus, ou vamos para qualquer festa em qualquer lugar. Vamos para qualquer lugar, e vamos ficar, não estamos fazendo nada demais, não estou pecando. Mas aí no final das contas, aquilo não deixa de trazer questionamento e escândalo. Porque todo mundo acha legal, mas eu tenho certeza que se eu estivesse num ambiente como esse, você questionaria: ué, o que o pastor está fazendo aqui? É ou não é verdade? Não deixa de ser fariseu, não. Concorde. Ué, até o pastor está aqui. Não é possível. O que o pastor está fazendo aqui? Então, assim, se eu que entendi o reino não posso, e se você entendeu que eu não posso, que eu não deveria estar, melhor dizendo, não é eu não poder, mas não deveria estar, é porque você também não deveria. Então, assim, não é quando você entra no nível daquilo que é pecado ou não, eu vou fazer isso porque é pecado, eu não faço porque é pecado, eu vou fazer porque eu posso, que eu não vou pecar, eu vou escutar essa música, eu vou andar assim, eu vou fazer. Você está num nível muito raso. Agora, quando você entra no nível da renúncia, que você faz algumas coisas por amor, até os seus irmãos, mas fulano não entende, não importa, ele não entende, mas então eu tenho que cuidar da consciência dele, porque eu vou cuidar daquele que é mais fraco. É verdade. Você está entendendo? Isso é reino. Vamos voltar para cá, para a palavra. Então, querido, vamos voltar aqui ao tudo. Mas quem profetiza fala para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Queridos, assim, vamos à palavra, né? Então, entenda, vocês já conseguiram sentir o peso do temor e desse entendimento dessa palavra que o Senhor nos deu. É uma palavra muito simples, não tem nada, quer dizer assim, não é muito grande, é muito simples, mas ela é necessária. Naquela noite, aquilo que o Senhor começou a me falar, assim, que eu não pude deixar de escrever, foi isso. Ele me disse: estou fazendo algo grande nesta nação. E ele me disse: poderes vão cair. Por isso, convoco os homens e mulheres de Deus que voltem aos joelhos. Muitos estão olhando para o cenário político e econômico da nação e se perguntam o que fazer. E eu entendi naquilo que o Senhor estava falando sobre isso aqui, é porque muitas vezes a gente vê tudo que está acontecendo e vê notícias de tudo quanto é lado. Está acontecendo isso, STF aquilo, presidente isso, partido tal aquilo. E fala: meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Não é verdade?
Ou você nunca se perguntou? O que a gente faz? Aí o Senhor nos responde. Muitos estão olhando para o cenário político e econômico da nação e se perguntam o que fazer. Parem de olhar. Parem de se perguntar. O que vamos fazer? Parem de se perguntar o que vão fazer. Saiam das redes. Saiam das redes sociais. Entrem nos céus, entrem na glória. Um clamor se levantou nesta nação. Fui eu, diz o Senhor. Um clamor se levantou. Fui eu. Mas o tempo passou e o povo se esfriou. O povo de Deus se esfriou. E assim como muitas cidades, há um questionamento disso na nossa nação, que muitas cidades estão voltando às suas atividades, digamos, normais, no tempo, no momento de maior pico da pandemia. Muitos estão abandonando os seus lugares, abandonando os seus ambientes de oração, no calor da batalha. E o Senhor nos disse muito seriamente: mesmo que você não creia, apenas obedeça ao chamado de voltar aos joelhos, de voltar a se dobrar, voltar aos jejuns, voltar ao pranto por esta nação e por aquilo que Deus está fazendo. Nós proclamamos nas ruas dessa cidade aqui, queridos, que a praga cessaria. E nós vimos notícias, e a gente não sabe quantas pessoas estão contaminadas, estão doentes, as notícias que saem todos os dias, e o Senhor, em nome de Jesus, Ele há de fazer permanecer assim, as pessoas até que elas adoecem, mas não tem ninguém morrendo nem passando mal. Então é hora de nós dobrarmos volta para os joelhos. Queridos, quando o Senhor falou isso comigo, Ele me lembrou de um texto que estava em Joel, e como eu estava com o celular, porque eu anotei ali no escurinho de madrugada, aí Ele me lembrou do texto. Eu sabia de Joel capítulo 2, mas não lembrava do versículo. Então eu abri apenas Joel 2, cliquei no versículo qualquer para poder abrir, mas os meus olhos, porque isso era tão comum quando a gente fazia com a Bíblia de papel. Deus, oh Deus, você está orando e de repente abrir, não é tipo Deus falar comigo, não, você abrir ali, o Senhor falar com você, mas naquele momento o Senhor completou aquela palavra. A palavra está em Joel capítulo 2, a partir do verso 11, acompanha aí, completando essa ministração. O Senhor levantou a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo e consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-nascidos devem deixar os seus aposentos. Ou melhor, recém-casado, você também, né? Recém-casado, deve deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faça a tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, por que os povos deveriam dizer, não é verdade? Onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou o zelo por sua
sua terra e ter piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegrem. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando o seu fruto, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se, regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram: o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês comerão até ficar satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamará. Então, queridos, qual é a nossa posição? Nós precisamos voltar para o ambiente. Na medida que o tempo passou, eu fui entendendo realmente. Está agoniado, vamos orar, vamos todo mundo, vamos jejuar, gente, 24 horas. Eu lembro que a última vez que nós fizemos 24 horas de jejum e oração, nem conseguiu completar. Será que houve um esfriamento? É hora de a gente voltar. E o Senhor nos chamou para isso. Porque quando nós temos o coração em Deus, a gente não vê a hora. Eu vou orar em madrugada, eu vou orar 2 horas da tarde, vou orar 1 hora, meio-dia, a gente não vê a hora. Nós vemos o propósito, a necessidade. O Senhor me deu essa palavra, eu fiquei meio assim. E aí eu fiquei assim pensando, eu deitei, depois de dormir, e o Senhor me deu um sonho. Eu vi algo que parecia, é como se tivesse acontecido. No lugar onde nós estávamos, estava eu, a nossa família, e eu via algo como se fosse um atentado, algo que parecia ser um atentado terrorista, alguma coisa assim. Eu sei que havia muitas pessoas mortas naquele lugar, e aí, quando a gente saía daquele lugar, se tinha acontecido algo, eu tinha ido lá e via os corpos das pessoas, e então eu encontrava outras pessoas, e eu encontrava uma mulher. Deixa eu te dar a descrição de como era essa mulher. Entenda bem, do jeito que eu sei descrever, tá? Ela era uma mulher que é interessante os traços dela, que ela era assim, era uma mulher bonita. Ela era um pouco mais baixa do que eu. Ela era uma mulher obesa.
não era apenas gordinha ou gorda, cheinha, na verdade, obesa. Mas ela era bonita, era negra a pele, né? O ser humano não tem raça, ela era negra a pele. E o cabelo liso. Tá? Se alguém quer ser afro aí, não se meta no meu sonho. O cabelo liso, negra, mas ela era obesa. Mas apesar de, porque às vezes considera-se que uma mulher obesa, fora do peso, pode não ser bonita, mas ela era uma mulher bonita. Ela era uma mulher bonita e chamava a atenção. E as pessoas que estavam ali conheciam aquela mulher. E a pessoa falou: você não conhece ela? Você não conhece ela? Presta atenção aqui, gente. Não fica pegando aquele negócio da mulher gorda que é feia, que é bonita, não. Senão você esquece do que eu falo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Aí, você não conhece ela? Eu falei: não, eu não conheço. Mas ela era uma pessoa que cativou todo mundo ali. As pessoas conheciam, ela tinha ajudado muitas pessoas. Aquela mulher, ela tinha ajudado muitas pessoas que estavam ali naquele momento. E então eu falava assim: eu não conheço ela. Você não conhece? Aí falava o nome daquela mulher, eu não me lembro agora. Mas então, ela chegava até a mim, quando eu ia falar com ela, apesar, eu não me sentia assim, porque era uma mulher que estava envolvida em muitas prostituições. E eu identifiquei naquele momento que havia um espírito de sensualidade sobre aquela mulher. E ela estava envolvida em muitas prostituições, mesmo tendo ajudado as pessoas. Então, quando ela vinha até a mim, é como se ela não se sentisse muito bem. Não pela minha presença, ela não estava sentindo bem. E ela vinha até a mim, então eu olhava para ela e identificava que ela estava realmente possessa. Aquela mulher. E naquela hora, então eu olhava para ela e falava assim: você quer ser liberta agora? E eu vou orar por você, se você quiser. Eu vou orar agora, você vai ser liberta agora. Você quer ser liberta? E eu gritava com ela: você quer ser liberta agora? E ela ficava sem saber se me respondia que sim ou que não. Você quer ser liberta agora? Porque ela sabia também que ela estava em muitas prostituições e que havia atuação demoníaca sobre a vida dela. E nisso aí eu insisti com ela, eu acordei. E o Senhor me falou naquele momento que aquela mulher é o Brasil, a nossa nação, que conquistou os olhos das nações da terra e que se envolveu em muitas prostituições, muitos jogos de tantas coisas. Nem quero dar nome a essas prostituições, mas foram muitas. Se vendeu por muito dinheiro. A sua sensualidade se espalhou entre as nações, chamou a atenção dos povos. E aquela obesidade representa um inchaço de tantas coisas e pecados. Estou falando naquela mulher do sonho. Ela estava, na verdade, não é que ela era obesa, ela era inchada de pecados da sua própria prostituição, maldições que estavam sobre ela. Então eu insistia com ela: você quer ser liberta agora? Eu vou orar por você agora. E ela não sabia, porque este é o sentimento da nossa nação. Porque nós estamos diante de uma nação que reclama da corrupção do político, mas, sabe, mesmo não tendo necessidade, se inscreve lá no auxílio lá de R$600 do governo. Essa semana eu fiquei sabendo que teve vereadores, não sei se daqui da cidade, não sei, do Brasil, vários, até vereadores estavam inscritos no auxílio. Essa é a nossa nação. De pessoas que, olha, nós questionamos todo o cenário político, mas nós também nos permitimos, como nação, estar vendidos a esse espírito de sensualidade e de prostituição espiritual. Estamos querendo vender os nossos filhos, permitir aborto, permitir pedofilia, permitir drogas, e a gente não faz nada.
Estamos diante de uma nação que os pais, eles são indiretos, eles são incapazes de dizer para os filhos: caminhe dessa forma, escolha isso. Gente, nós somos de uma época que o cara, olha só, entenda bem, o menino ia casar com a moça, e a moça com o rapaz, mas mesmo assim, olha que eu não estou falando nem da questão de um que casa com um homem, que casa com um homem, mulher que casa com mulher, mas ainda assim, os pais chegavam para a moça, para o rapaz, e diziam: não é essa pessoa, não é essa pessoa que você devia se casar, não é essa pessoa que eu sonhei para você. E os filhos, muitos atendiam. Quem não atendeu, quebrou a cara. Quem não atendeu, muitos já estão separados, outros estão sofrendo e outros morreram. Muito de raiva. É ou não é verdade? É, mas nós como pais hoje, vendemos tudo, vendemos a nossa hombridade, vendemos a nossa honra, vendemos os nossos conceitos, vendemos os nossos fundamentos. Aí fica todo mundo aí dizendo que a família tradicional não existe esse negócio de família tradicional, existe família. Entenda, existe família. O que sai do contexto que a palavra do Senhor nos ensina não é família. São dois homens, são duas mulheres. Se tem alguém que está bem com isso, é cada um problema seu. Mas família é isso. Eu entendo que um grupo de pessoas como nós aqui podemos nos sentir uma família também. Eu entendo isso. E é claro que isso pode acontecer. Mas o contexto é casamento e família. Um homem, a sua esposa e os seus filhos. E nós permitimos isso. E a gente não sabe se quer ser liberto. A nossa nação não sabe se quer ser livre, mesmo sabendo, olha, todos aqueles que se fazem, como se não estivessem entendendo isso, sabem de todo investimento demoníaco sobre essa nação, mas a gente não sabe se quer ser livre. Por isso que nós temos que orar. Deus está fazendo algo grande. No texto que nós lemos em Joel, o Senhor nos fala sobre os seus escolhidos e aqueles que Ele chamou, que serão conservados, que serão guardados. Porque Deus não julgará o justo comigo. Deus não julgará. Nós estamos numa guerra. Baixas acontecem em guerras, mas a vitória em Deus, ela é certa. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, dessa palavra, voltemos para o ambiente que o Senhor deseja. Amém, queridos? Todo mundo vai falar: meu Deus, tem misericórdia de mim, vamos ficar em pé.